O implacável amor de Deus. Quero lhe falar a respeito da palavra implacável. Significa não diminuído em intensidade ou empenho, sem concessões, indefectível, imperecível, incapaz de ser mudado ou persuadido por argumentos. Ser implacável é estar fixado em um determinado curso. Que maravilhosa descrição do amor de Deus! O amor de nosso Senhor é absolutamente implacável. Nada pode impedir ou diminuir sua amorosa perseguição em busca tanto de pecadores quanto dos santos. Davi, o salmista, o expressa dessa maneira: Tu me cercas por trás e por diante. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, versículos 5, 7 a 8. Davi está falando dos grandes altos e baixos que enfrentamos na vida. Está dizendo: há épocas em que sou tão abençoado que me sinto nas alturas com tanta alegria. Outras vezes parece que estou dentro do inferno, condenado e indigno. Mas não importa onde eu esteja, ó Senhor, não importa o quão abençoado me sinta ou qual seja a minha situação, Tu lá estás, e não consigo fugir do Teu implacável amor, e não consigo afastá-lo. Tu nunca aceitas os meus argumentos relacionados à minha indignidade, até mesmo quando desobedeço, pecando contra a Tua verdade, assumindo que Tua graça já me é garantida. Tu nunca cessas Teu amor por mim. O Teu amor por mim é implacável. No momento em que sentia-se derrubado, Davi ora: Senhor, Tu assentastes minha alma em lugares celestiais, me destes luz para compreender Tua palavra. Tu a tornastes lâmpada para os meus pés. Mas caí tanto que não vejo como me recuperar. Fiz minha cama no inferno e mereço ira, punição. És demasiadamente alto e santo para me amar na situação que estou. Davi havia pecado seriamente. Este é o mesmo homem que desfrutava da retaguarda espiritual dada por conselheiros piedosos. Era monitorado por homens justos da parte de Deus. Era ministrado pelo Espírito Santo. Ele recebia revelações da palavra de Deus. Mesmo assim, a despeito de tantas bênçãos e de sua vida consagrada, Davi desobedeceu completamente a lei de Deus. Tenho certeza que você conhece a história do pecado de Davi. Ele cobiçou a esposa de um homem e a engravidou. A seguir tentou cobrir seu pecado, embriagando o esposo, na esperança de que este iria dormir com a esposa grávida. Quando isso não deu certo, Davi assassinou o marido, combinou enviar este homem a uma batalha perdida, sabendo que este morreria. As Escrituras dizem: isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 11, versículo 27. Deus chamou os atos de Davi de grande mal e enviou o profeta Natã para lhe dizer: deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. 12, versículo 14. O Senhor então disciplinou Davi, dizendo que ele sofreria graves consequências. Natã profetiza: também o filho que te nasceu morrerá. 12, versículo 14. Davi orou dia e noite pela saúde de seu bebê, mas a criança morreu. E Davi sofreu profundamente pelas terríveis coisas que havia causado. No entanto, a despeito do pecado de Davi, Deus manteve-se perseguindo-o em amor. Enquanto o mundo zombava da fé deste homem caído, Deus deu a Davi um sinal de seu implacável amor. Batseba agora era esposa de Davi, e ela deu à luz outra criança. Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. 12, versículo 24. O nascimento e a vida de Salomão foram uma bênção para Davi, algo totalmente imerecido.
mas o amor de Deus por Davi jamais se reduziu. Até mesmo na hora de sua maior vergonha, ele buscou Davi implacavelmente. Considere também o testemunho do apóstolo Paulo. Quando lemos a vida de Paulo, vemos um homem disposto a destruir a igreja de Deus. Paulo era como um louco em seu ódio pelos cristãos. Ele respirava ameaças de morte contra todos os que seguissem Jesus. Ele buscou autorização do sumo sacerdote para caçar os crentes, poder atacar suas casas e arrastá-los à prisão. Após se converter, Paulo testifica que mesmo durante aqueles anos cheios de ódio, enquanto estava cheio de preconceitos, matando cegamente os discípulos de Cristo, Deus o amava. O apóstolo registra: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Ele diz basicamente: mesmo eu não tendo consciência disso, Deus estava me buscando. Ele continuou me perseguindo em amor, até o dia em que literalmente me fez cair do cavalo. Esse é o implacável amor de Deus. Ao longo dos anos, Paulo foi se tornando cada vez mais convencido de que Deus o amaria fervorosamente até o fim, em meio a todos os seus altos e baixos. Ele declara: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 8, versículo 38 e 39. Ele estava declarando: agora que estou em Deus, nada pode me separar do seu amor. Nenhum diabo, nenhum demônio, nenhum principado, nenhum homem, nenhum anjo, nada pode fazer Deus parar de me amar. A maioria dos crentes lê essa passagem vez após outra, ouviram-na sendo pregada há anos. Contudo, acredito que a maioria dos cristãos acha que as palavras de Paulo são impossíveis de serem cridas, toda vez que a maioria de nós peca e falha com Deus. Perdemos todo o senso da verdade do seu amor por nós. Então, quando algo de mal nos acontece, pensamos: Deus está me chicoteando. Acabamos pondo a culpa em Deus por qualquer problema, luta, doença e dificuldade. Na realidade, estamos dizendo que Deus parou de me amar porque falhei com Ele. Eu o desagradei e Ele está zangado comigo. De repente, nós paramos de compreender o implacável amor de Deus por nós. Esquecemos que Ele está continuamente indo em busca de nós o tempo todo, não importando qual seja a nossa condição. Contudo, a verdade é que não podemos enfrentar a vida com todos os seus terrores e sofrimentos, sem nos agarrarmos a essa verdade. Temos de estar convencidos do amor de Deus por nós. Conheço muitos ministros que falam muito do amor de Deus e livremente o oferecem aos outros. Mas quando o inimigo chega bramindo como uma inundação para dentro de suas próprias vidas, eles são levados, caem numa poça de desespero, incapazes de confiar na palavra de Deus. Eles não conseguem acreditar que Deus ainda os aceite, por estarem convencidos de que ele desistiu deles. Paulo chega a esse assunto crucial a todos nós, através de um único versículo. Ele havia escrito 2 cartas aos Coríntios e escolheu terminar a última com essa prece: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, versículo 14. Talvez você reconheça esse versículo. Ele é muitas vezes usado nos cultos da igreja como bênção. Geralmente é dito como hábito pelo pastor.
e poucos ouvintes alcançam o seu enorme significado. No entanto, esse verso não é só uma bênção, é o resumo de tudo que Paulo ensina aos coríntios quanto ao amor de Deus. Esse versículo trata com 3 questões divinas: a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo estava orando para que os coríntios se apossassem destas verdades. Creio, se nós também compreendermos essas 3 questões, nunca mais duvidaremos do implacável amor de Deus por nós. Primeiro, Paulo considera a graça de Jesus Cristo. O que exatamente é graça? Quanto a isso, sabemos o seguinte: seja a graça o que for, Paulo diz que ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2, versículo 12. Como chegar a esse ponto onde poderemos ser ensinados pela graça? E qual o ensino que a graça oferece? De acordo com Paulo, a graça nos educa a renegar a impiedade e as paixões mundanas, e a ter vidas puras e santas. Se é assim, então necessitamos que o Espírito Santo faça brilhar em nossas almas a verdade fundamental desta doutrina. Encontramos o segredo da declaração de Paulo quanto à graça em 2 Coríntios 8, versículo 9. Ele afirma: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Paulo não está falando de riqueza material aqui, mas de riquezas espirituais. Inúmeras passagens provam isso. Em todas as suas cartas, Paulo fala das riquezas da glória de Cristo, riquezas de sabedoria, riquezas de graça, de ser rico em misericórdia, fé e boas obras. Igualmente, o Novo Testamento se refere a riquezas espirituais como opostas à enganosa riqueza do mundo. Paulo está nos dizendo: aqui está tudo o que você precisa saber quanto ao significado da graça. Chega a nós através do exemplo do Senhor. Em termos simples, Jesus veio abençoar e edificar os outros às suas próprias custas. Essa é a graça de Cristo. Apesar de ser rico, em nosso favor, se tornou pobre, para que através de sua pobreza nos pudéssemos tornar ricos. Jesus não veio para se mostrar grande ou para trazer glória para si mesmo. Ele abriu mão de todos os direitos em relação à palavra eu, objetivando toda a ênfase sobre os meus. Cristo deixou passar todas as oportunidades para ser o maior dentre os homens do seu tempo. Pense nisso. Ele nunca orou pedindo bênçãos para si próprio, para que fosse conhecido ou aceito pelos outros. Ele não ficou mostrando o seu peso divino para ganhar poder ou reconhecimento. Ele não se exaltou às custas dos pobres ou dos menos capazes, e não se glorificou em seu próprio poder, habilidade ou resultados. Não, Jesus veio para edificar o corpo e provou isso glorificando-se nas bênçãos de Deus para com os outros. Quando Cristo andou pela terra, ele não competia com ninguém. Certamente ouvia seus discípulos glorificando seus poderosos feitos. No entanto, em toda humildade, Jesus respondia: vocês farão mais do que eu, acreditem. Vocês realizarão obras maiores do que as minhas. Posteriormente, quando lhe chegaram notícias de que os discípulos estavam operando exatamente estas obras, expulsando demônios e curando pessoas, ele dançou de alegria. Quantos de nós podem declarar tal tipo de graça? Segundo vejo isso dolorosamente, falta em muito da igreja. Poucos cristãos verdadeiramente se rejubilam quando veem seus irmãos ou irmãs sendo abençoados por Deus.
Isso é especialmente verdadeiro quanto a pastores. Quando veem um outro ministro colhendo as bênçãos de Deus, eles pensam unicamente na situação deles mesmos. Eles dizem: há anos que luto em oração, mas agora esse pastor jovem chega na cidade e Deus começa a derramar bênçãos sobre ele. E eu? Cá está o implacável amor de Deus. Alegrar-se ao ver outros abençoados mais do que nós mesmos. Paulo escreve: o amor seja sem hipocrisia, dissimulação. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versículos 9 ao 10. Eis uma graça que deseja se conservar humilde, mesmo quando se alegra nas bênçãos dos outros. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele descreve ter visto muito pouco desse tipo de graça. Paulo encontrou os cristãos coríntios em competição entre si. A igreja estava cheia de autoexaltação, autopromoção. Homens e mulheres se glorificavam em seus dons espirituais, se chocando em busca de status e posições. Eles competiam até a mesa de comunhão. Crentes importantes desfilavam seus alimentos exóticos, enquanto os pobres não tinham o que trazer. Outros eram tão orgulhosos que não achavam nada demais processar judicialmente o outro para resolver as disputas. Tudo isso era contrário à graça que Paulo pregava. Esses coríntios tinham um imenso eu carimbado sobre si. Com eles, a coisa era ganhar e pegar, em vez de dar. Ainda hoje a palavra coríntio traz a conotação da carnalidade e do mundanismo deles. Paulo diz a estes crentes: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, versículos 1 ao 3. Pense no que Paulo está dizendo. Crianças buscam satisfazer unicamente as suas necessidades. Eles choram para se trocar as fraldas. Os coríntios, eram infantis exatamente assim. Eram pessoas tolerantes com o pecado, alguns se entregando à fornicação e até ao incesto. Ao pensarmos nestes crentes, a palavra santamente não nos vem à mente. Contudo, apesar de toda a carnalidade, Deus direcionou Paulo a escrever a essas pessoas como Igreja de Deus aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1, versículos 2 e 3. Isso foi um erro? Será que Deus estava fazendo vistas grossas diante da permissividade da igreja? Não, nunca. Deus sabia tudo o que se referia à situação dos coríntios, e ele nunca fingiu não ver esses pecados. Não, esse endereçamento cheio de graça que Paulo traz a essas pessoas é um retrato do implacável amor de Deus. Tente imaginar o quanto os coríntios ficaram atônitos ao ouvirem a carta de Paulo sendo lida na igreja. Cá estavam crentes cheios de si, tentando ser o número 1 do grupo, ainda assim escrevendo sob inspiração divina. Paulo se dirige a eles como santos e santificados em Cristo. Por quê? Deus estava protegendo essas pessoas. Eu explico. Se Deus nos julgasse segundo a nossa condição, seríamos salvos no minuto e condenados no outro. Seríamos convertidos 10 vezes no dia e nos desviaríamos 10 vezes diariamente. Todo cristão honesto tem de admitir que a sua condição, na melhor das hipóteses, é de luta. Todos nós ainda estamos lutando, ainda tendo de depender da fé nas promessas de misericórdia de Deus.
Isso porque ainda temos fraquezas e fragilidades em nossa carne. Graças a Deus, Ele não nos julga segundo a nossa situação. Em vez disso, Ele nos julga segundo a nossa posição. Veja, mesmo sendo fracos e pecaminosos, demos os nossos corações a Jesus e pela fé o Pai nos assentou com Cristo no celestial. Esta é a nossa posição. Portanto, quando Deus olha para nós, Ele nos vê não segundo a nossa condição pecaminosa, mas segundo nossa posição celestial em Cristo. Por favor, não entenda mal. Quando digo que Deus dá segurança ou protege o seu povo em graça, não estou falando de uma doutrina que permite que os crentes continuem na promiscuidade pecaminosa. A Bíblia deixa claro que é possível a qualquer crente se afastar de Deus e rejeitar o seu amor. Tal pessoa pode endurecer o coração tão repetidamente e com tanta rigidez que o amor de Deus não penetrará mais nas muralhas que ele erigiu. Neste instante, você pode estar numa condição como a dos coríntios, mas Deus vê a sua posição como estando unicamente em Cristo. Foi assim que ele tratou com os coríntios. Quando Deus olhou para eles, ele sabia que não tinham recursos para mudar. Eles não tinham nenhum poder em si próprios para subitamente se tornarem piedosos. É por isso que ele inspirou a se dirigir a eles como santos santificados. O Senhor desejava que eles conhecessem a segurança da sua posição em Cristo. Você luta contra uma fraqueza? Se é assim, saiba que Deus nunca será impedido em seu amor por você. Ouça-o lhe chamando santo, santificado, aceito, e apodere-se da verdade que Paulo descreve. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1, versículo 30. Paulo, a seguir, fala do amor de Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele dirige-se à necessidade da graça de Deus, isso devido às quedas desse povo. Mas, em sua segunda carta, Paulo se concentra no amor de Deus. Ele sabia que o implacável amor de Deus era o único poder capaz de transformar o coração de alguém. E a segunda carta de Paulo prova que Deus escolhe usar o seu amor como maneira de mostrar o seu poder. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8, nos dá uma poderosa verdade quanto ao implacável amor de Deus. Sem dúvida, você ouviu essa passagem muitas vezes, tanto em sermões como em casamentos. A caridade, amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. A maioria de nós pensa, esse é o tipo de amor que Deus espera de nós. É verdade, de certa maneira, mas o fato é que ninguém pode corresponder a essa definição de amor. Não, essa passagem é toda relacionada ao amor de Deus. O verso 8 prova isso. A caridade, o amor, nunca falha. O amor humano falha, mas aqui está um amor que é incondicional, que nunca desiste. Ele opõe-se e resiste a qualquer falta, a qualquer desapontamento. Ele não exulta com os pecados dos filhos de Deus. Pelo contrário, sofre com estes pecados. E ele resiste a todos os argumentos de que somos muito pecadores e indignos para sermos amados. Em resumo, esse tipo de amor é implacável e nunca para em sua perseguição ao amado. Isso só pode descrever o amor
do Deus Todo-Poderoso. Veja como esse poderoso amor afetou Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. O apóstolo tinha todas as razões para desistir da igreja. Ele tinha vários motivos para estar zangado com eles, e ele poderia facilmente tê-los excluído, no desespero devido à infantilidade e à pecaminosidade deles. Ele poderia ter iniciado a carta desta maneira: lavo as mãos com vocês. Vocês são totalmente incorrigíveis. Esse tempo todo eu me desmanchei em favor de vocês. Porém, quanto mais os amo, menos vocês me amam. Então é isso. Eu os deixo à vontade. Vão em frente e briguem entre si. O meu trabalho com vocês está acabado. Paulo nunca poderia ter escrito isso. Por quê? Porque ele havia sido cooptado pelo amor de Deus. Em 1 Coríntios, lemos de ele entregar um homem a Satanás para a destruição da carne desse homem. Isso soa áspero, mas qual era o propósito de Paulo? Era que a alma desse homem pudesse ser salva. 1 Coríntios 5, versículo 5. Também vemos Paulo reprovando, corrigindo e admoestando duramente, mas ele fez tudo isso em meio a lágrimas, com a ternura de uma ama. Como os coríntios carnais reagiram à mensagem de Paulo que falava do amor triunfante de Deus, eles se derreteram diante de suas palavras. Paulo posteriormente lhes disse: vós, segundo Deus, fostes contristados. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofrereis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7, versículo 11, 9 e 10. Paulo estava dizendo: vocês se purificaram, ficaram indignados com seus pecados, e agora estão plenos do zelo e temor de Deus. Vocês se mostraram puros e limpos. Digo-lhe o seguinte: esses coríntios foram transformados pelo poder do implacável amor de Deus. Ao lermos a segunda carta de Paulo para eles, descobrimos que o grande eu nessa igreja havia desaparecido. O poder do pecado havia sido rompido e o egoísmo tinha sido digerido pelo pesar piedoso. As pessoas não estavam mais amarradas em dons, sinais e maravilhas. A ênfase delas agora era dar em vez de receber. Elas juntaram ofertas para serem enviadas a crentes que haviam sido atacados por uma grande fome. E a mudança veio pela pregação do amor de Deus. Eu, pessoalmente, me vejo convencido por essa verdade. Quando era mais jovem, eu pregava mensagens sobre o mal nas igrejas. Eu me desesperava diante do estado deplorável de tantos dentre o povo de Deus, e me dispus a corrigir essas coisas com uma espada e um martelo. Eu atacava as concessões e contemporizações, e esmagava tudo à vista. E no processo coloquei sob condenação pessoas que nunca deveriam estar lá. Se Paulo tivesse pregado desse jeito em Corinto, ele certamente teria esmagado a carnalidade, derrubado os fornicadores e parado com o hábito de processarem uns aos outros na justiça. Mas aquela igreja teria se dissolvido. Não sobraria gente para Paulo reprovar. Uma pregação assim na cara é má direcionada pelo zelo humano. Frequentemente é resultado de um pastor não ter tido íntima revelação pessoal do amor de Deus por ele. E finalmente Paulo se concentra na comunhão do Espírito Santo. A frase em grego que Paulo usa se traduz: a comunhão do Espírito Santo inicialmente. Os coríntios nada conheciam quanto a essa comunhão. O corpo da igreja explodia em individualismo. Paulo diz o seguinte deles:
refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 12. Esse individualismo caminhava com os dons espirituais das pessoas. Aparentemente, os coríntios vinham à igreja só para se edificarem a si próprios. Um vinha com o dom de línguas, outro com uma profecia, um outro com uma palavra de sabedoria. Contudo, estavam usando seus dons para servirem a si próprios. Todo mundo queria ir embora dizendo: dei uma palavra de profecia hoje, ou falei poderosamente no Espírito, e isso estava causando desordem total. Paulo faz um chamado explícito à ordem, instruindo-os: aprendam a manter a paz, deixem os outros falarem, busquem edificar o corpo e não só a vocês próprios. A obra mais profunda do Espírito Santo trata com mais do que dons espirituais. Sinais, maravilhas e milagres são necessários e têm o seu lugar, mas a obra mais preciosa do Espírito de Deus é unir o corpo de Cristo. Ele procura estabelecer comunhão entre o povo de Deus, pelo seu poder unificador. Contudo, frequentemente hoje em dia, quando falamos da comunhão do Espírito Santo, ainda tendemos a pensar individualmente. Pensamos em termos de eu e o Espírito Santo, dizendo: o Espírito e eu desfrutamos intimidade em Cristo. Paulo junta comunhão e unidade aos dois pontos que já mencionamos: a graça de Cristo e o amor de Deus. Ele diz, basicamente: para entender verdadeiramente esses dois pontos, eles têm de juntar essas partes na sua vida. É assim que você pode medir a graça de Cristo e o amor de Deus em sua vida. É determinado pela sua vontade de estar em plena unidade e unicidade em todo o corpo de Cristo. O que quer dizer ter unidade e unicidade? Quer dizer remover toda inveja e competição e deixar de se comparar aos outros. Em vez disso, cada um se alegrar quando o irmão ou irmã é abençoado e todos estarem ansiosos para dar em vez de receber. Unicamente esse tipo de comunhão verdadeiramente revela a graça de Cristo e o amor de Deus. Essa mensagem reduz-se a um ponto. E eu estou querendo mudar? A pergunta é: eu realmente quero deixar o Espírito Santo me mostrar onde preciso mudar? Veja, há um propósito por trás do amor implacável de Deus. É esse: há poder no amor de Deus para solucionar todos os problemas através de sua transformação. Se você me diz que é uma pessoa de bem, boa, caridosa, perdoadora, lavada no sangue de Cristo, eu respondo: o amor de Deus concede mais do que perdão. Você pode ser uma pessoa boa e perdoada, mas continuar governada e escravizada por sua natureza pecaminosa. Todos nascemos com a natureza de Adão, a tendência para o pecado. Em verdade, é essa natureza em que nos torna facilmente provocáveis, invejosos, lascivos, zangados, não perdoadores. Essa mesma natureza em nós é que ama o dinheiro, planta sementes de destruição e não consegue se alegrar quando os outros são abençoados. Se você tem lutado contra sua natureza de pecado, está travando uma batalha perdida. Tal natureza não pode ser mudada. Ela sempre será carne e sempre resistirá ao Espírito Santo. A nossa natureza carnal está além da redenção e, portanto, ela precisa ser crucificada. Isso significa admitir o seguinte: jamais conseguirei agradar a Deus por mim mesmo. Sei que a minha carne nunca poderá me auxiliar. Todos temos de receber uma natureza nova, e essa natureza é exatamente a natureza de Cristo. Não se trata de refazer a nossa velha natureza ou de uma reelaboração da nossa carne.
O que é velho tem de partir. Estou falando do nascimento de uma natureza totalmente nova, e a nova aliança concede recursos para isso, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4. O amor de Deus nos diz: quero lhe assegurar de sua posição em Cristo. Você precisa desistir de tentar mudar a natureza da sua carne e me deixar lhe dar a natureza do meu filho. Há senão uma condição para que isso ocorra: simplesmente crer. Essa transformação na natureza vem unicamente pela fé. Você precisa crer que serei Deus para você. Amado, todo crente pode se tornar como Jesus, tanto quanto ele ou ela deseje. Se você pode simplesmente dizer: creio que Deus me ama de verdade, está confessando que ele lhe ofereceu poder para ser transformado. Torne sua essa oração hoje. Santo Espírito, sei que não tenho muito da graça sobre a qual Paulo fala. Mostre onde preciso mudar. Creio que o meu Pai me ama implacavelmente e esse amor me deu recursos para que eu assuma a natureza dele. Sei que me foi concedido o poder para ser transformado por ti. Dê-me a tua natureza, Jesus. Amém.